Olá, professora. Meu nome é Isabelle Brito, eu sou do Pitágoras e faço o primeiro ano do ensino médio e vim, através desse vídeo, apresentar a minha maquete sobre formação do solo. Vamos à explicação. Os solos, eles configuram-se como um importante recurso natural renovável que é utilizado pelas atividades humanas para fins econômicos e eles têm uma importância muito grande nas práticas agropecuárias e na geração de alimento para a sociedade. Sendo assim, uma curiosidade que é bem pertencente quando se fala sobre isso é como se formam os solos. Basicamente, os solos eles formam-se a partir do processo de decomposição das rochas de origem, que são chamadas rochas-mães. Isso significa que no início não existiam solos na Terra, mas sim grandes e variados grupos rochosos que foram lentamente desgastados pelos climas, pelas ações da água, do vento e também pelas ações dos seres vivos, principalmente das plantas. Com isso, essa lenta desagregação proporcionou a formação de sedimentos que se mantêm aglomerados e compõem os solos. O processo de origem e construção de solos é chamado de pedogênese. Para entender melhor o fenômeno natural da pedogênese, eu vou deixar um esquema assim, passando na imagem ao lado. De acordo com o esquema que eu mostrei, a gente compreende que o processo de formação obedece a uma cronologia. Em primeiro, a decomposição lenta da rocha-mãe pelos agentes do intemperismo, que esses agentes são água, ventos, clima, plantas e outros. 2. Com o tempo, acumula-se uma maior presença de material orgânico sobre o solo recém-formado. 3. O material orgânico decompõe-se e vai, aos poucos, enriquecendo o terreno, enquanto os horizontes do solo vão se formando. 4. Os solos em estágio mais avançado passam a contar com diferentes horizontes, além de apresentar uma camada superficial orgânica propícia ao plantio e à existência de vegetações. Os solos mais antigos apresentam essa estrutura mais consolidada, enquanto os solos jovens, eles ainda estão no processo intermediário de formação. Então não tem a existência de todos os seus horizontes e eles têm um baixo nível de material orgânico. Então, os horizontes do solo, segundo classificações assim como os mais comuns, são o horizonte O, o horizonte A, o horizonte B e o horizonte C. São 4. O horizonte O é o horizonte orgânico. Ele tem uma camada externa de solo composta por matéria orgânica em estágio de decomposição. O horizonte A é o horizonte mineral mais próximo da superfície. Então, ele tem uma presença relativa de matéria orgânica. O horizonte B é o horizonte da acumulação. Ele tem uma grande presença de minerais e tem um baixo acúmulo de matéria orgânica. E o horizonte C, ele tem uma camada formada por partes fragmentadas da rocha-mãe, muitas vezes com sedimentos menores, em umas partes mais altas, e com partes de uma rocha inferior. Agora eu tive que vir aqui no quarto mostrar para vocês a maquete. Infelizmente eu não achei outra forma de conseguir mostrar, então acho que é melhor eu gravar assim e vai ser bem melhor para mim e para vocês entenderem o que eu estou falando. Então vamos começar, vou apresentar minha maquete. No primeiro quadrante nós temos a rocha-mãe. Eu falei, né, no começo do vídeo o que era a rocha-mãe. No segundo nós temos a rocha-mãe e essas outras pedrinhas. E o que seria essas pedrinhas? Seriam desgastes da rocha-mãe, chamada intemperismo, como eu também falei no começo do vídeo, que o intemperismo é quando a rocha-mãe ela se decompõe, sabe? Ela se desagrega e dá origem a esses pedacinhos. E aqui ainda temos um pouco de horizonte A. O horizonte A é o primeiro horizonte mineral do solo. Ele é mais escuro porque ele tem humus. Ele tem mais humus que o horizonte B e C. Nesse terceiro quadrante, nós vemos o horizonte A.
o C, o desgaste, né, o intemperismo e a rocha-mãe. E temos o horizonte C, como eu falei. Aqui não dá para perceber tanta diferença entre o horizonte A e C, porque choveu, então tava difícil encontrar alguma terra assim, algum solo bem sequinho para representar. Mas aqui eu posso dizer para vocês que o horizonte C, ele é formado por partes pouco desagregadas da rocha-mãe e ele tem presença de materiais que ainda estão se transformando em solo. E o horizonte A, como eu já expliquei para vocês. Aqui nesses dois eu posso explicar melhor pra vocês, porque eu troquei os solos, então eu achei que combinou melhor e deu pra diferenciar mais. Eu molhei esses daqui pra conseguir diferenciar mais. Então vamos lá. Agora no quarto nós temos rocha-mãe, o intemperismo, né? Horizonte C, o B e o A. Agora eu vou falar pra vocês sobre o B. O B, ele é um horizonte formado por partes bastante desagregadas da rocha-mãe e ele tá abaixo do horizonte A. E agora nesse último nós temos o mesmo, só que aqui contém mais horizontes, sabe? Numa quantidade maior. Dá pra perceber? Tá maior aqui, principalmente o B. Entendeu? E essa foi a maquete. Espero que vocês tenham gostado.